Olá pessoal, meu nome é Lorena Mendes da Escola de Feltro e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o passo a passo completo para fazer esse porta-panetone de Papai Noel e esse kit aqui de talheres para vocês enfeitarem a mesa de Natal. Primeiro nós vamos aprender a fazer o porta-talheres e eu fiz em dois modelos, o modelo com o casaco do Papai Noel e o modelo da calça do Papai Noel. E também para decorar a mesa a gente vai fazer esse porta-guardanapo aqui que é bem simples. Nós vamos aprender nesse vídeo também a fazer esse porta-panetone. Ele é bem simples de fazer, você pode fazer tanto na máquina quanto na mão com o caseado. Os materiais que nós vamos usar para fazer o porta-talheres e porta-guardanapos são feltros, caneta, tesoura, agulha e alfinetes, linha, cola quente e os moldes. O primeiro passo é riscar o feltro do lado avesso. Depois que você riscar o feltro, nós vamos cortar tirando o risco. Estes são os moldes cortados que nós vamos fazer dois modelos do porta-talheres. Um modelo de casaco do Papai Noel e o outro modelo é a calça do Papai Noel. Para fazer o casaco do Papai Noel, nós vamos unir a parte de trás com a parte da frente. Vamos alfinetar. E em seguida nós vamos costurar fechando toda a peça. A gente só vai deixar a abertura superior para a gente colocar os talheres. Peguei a agulha com a linha dupla, na cor vermelha do feltro. Agora eu vou começar a costurar aqui e vou fechando tudo até chegar aqui. Vou deixar só essa parte aberta. Vou inserir a linha, guardar o nozinho e dar o primeiro ponto. A gente passa a agulha por dentro da argola e puxa. E a gente vai fazendo assim até o final. Bom, já terminei de casear o casaco, fechando ele todinho. E também a shortinha já caseei aqui, ó. Porém, aqui nessa parte a gente não caseia, tá? A gente tem que deixar abertinho para poder passar os talheres. Agora eu vou mostrar para vocês, que eu tô aqui no último pontinho, como que a gente faz para poder arrematar. A gente puxa a linha, eu passo a linha aqui por dentro do último ponto e saio aqui, ó, dentro da peça. E aqui dentro da peça que eu dou o meu pontinho. Eu pego um pouquinho de feltro, depois passo a linha por dentro da gola, puxo para dar um nó. E você sai com a linha em qualquer lugar na sua peça e é só cortar. Agora, para finalizar o casaco, nós vamos montar e colar. Primeiro a gente vai pegar duas partes da gola que são iguais, a gente corta duas vezes. E a primeira parte a gente vai colocar por dentro aqui, só que ela é um pouquinho maior, então a gente tem que cortar as beiradinhas para poder conseguir colocar. É só cortar aqui. Aqui. E eu já vou inserir aqui sem a cola. E vou passar a cola quente. E na parte de trás a gente passa a cola e aplica normal. Em seguida a gente só vai colando aqui e montando a peça. Aqui embaixo. A gente cola essa parte aqui em cima.
Nas mangas a gente faz a mesma coisa. Agora eu vou colocar um cinto, a gente passa aqui. Vou colocar a fivela também. Vou tomar cuidado para a cola não aparecer na peça. Bem delicado. Vou pregar aqui na beiradinha. E aqui fecho atrás. Finalizei o casaquinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a bermudinha do Papai Noel. Primeiro eu vou colocar as alcinhas do suspensório na parte interna da peça. Assim. Agora eu vou pegar o cinto primeiro, do mesmo jeito que eu fiz no casaco do Papai Noel. No centro. Vou colar a fivela. Tem que tomar muito cuidado para não deixar excesso de cola na peça. Agora eu vou fechar o cinto aqui atrás. Agora, para dar o detalhe, a gente coloca essas alcinhas aqui, que são tipo para dar um desfecho, para segurar o cinto do Papai Noel. Vou colocar tanto aqui na frente, na parte de trás também. Agora é só colocar a barrinha do short. Acho que você cola assim. E as duas peças vão ficar assim. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o porta-guardanapo. Nós temos aqui os recortes já prontinho. E a gente primeiro cola o cinto no meio. Vou passar cola quente aqui.
no centro. Assim. Depois vou colocar a fivela. Já só um pouquinho de cola nos cantinhos. Até ajeitar e depois eu passo mais cola aqui para poder fixar melhor. Depois é só colocar as barrinhas brancas, uma de cada lado. E aí, para finalizar, a gente só vai dobrar assim. E aí a gente guarda aqui dentro e cola mais ou menos 1 centímetro para dentro, para poder ficar bem firme a peça. Aqui a gente já pode colocar bastante cola, para não ter perigo de soltar. Aí que eu deixei sobrando um pouquinho, para poder colar e fixar um pouquinho mais. E a gente tira o excesso de cola aqui com o tesourinho, pode só enfiar. E o porta-guardanapo fica pronto assim. Então, nós já finalizamos as nossas peças. Ficamos com 2 modelos de porta-talheres, um de casa. E aí, tá gostando desse passo a passo? Então você tem que conhecer a Escola de Feltro. Lá tem centenas de cursos em vídeo e uma infinidade de moldes. Você vai aprender a fazer guirlandas, bonecas, personagens, utilitários e muito mais. E o mais legal é que todos os meses nós temos cursos novos com as maiores artesãs do Brasil. Acesse agora escoladefeltro.com.br. Os materiais para fazermos o porta-panetone são feltro, tecido pelúcia, forrobel, cola quente, cola universal, cola de silicone, linhas de costura comum, alfinetes, agulha, fita métrica, uma caneta, pincel, tinta rosa chá e branca de tecido, pérolas e aviamentos para decoração. A primeira parte para a gente poder fazer o porta-panetone é recortar todos os moldes. Eu já deixei cortado aqui e nós vamos precisar dessa parte de feltro aqui, que é para fazer a lateral do porta-panetone, com 60 centímetros de largura e 35 de altura. Precisamos da base também, com 18 centímetros de diâmetro. E aqui eu já recortei os moldes, que é para fazer o rostinho do Papai Noel, que a gente vai decorar. E também tenho que deixar cortado umas bases com o forrobel para a gente poder deixar o rostinho do Papai Noel mais durinho para ele não enrugar na hora que a gente amarrar o porta-panetone. Nós vamos montar primeiro todo o rostinho do Papai Noel. Eu vou colar aqui a base do rostinho, cor de pele, com a parte inferior aqui que eu cortei do forrobel um pouquinho menor, tá? Então, eu vou passar bastante cola aqui nas laterais. A barba também eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar aqui. E no bigode do Papai Noel também vou colar o forrobel que eu cortei aqui, um pouquinho menor. Pronto, eu já colei as partes que precisava com o forrobel. Se você quiser casear em casa para deixar mais detalhado o seu trabalho, você só duplica aqui o feltro e deixa o forrobel no centro e caseia em volta para poder deixar um detalhe bem legal. Aqui eu vou fazer só colado mesmo, vou montar o rostinho todo aqui, sem fazer o caseado. Essa parte aqui, ó, que a gente deixa essa beiradinha, como eu não vou casear, eu vou colar aqui bem na beiradinha e ele vai ficar um pouquinho elevado. Mas se você quiser, você pode dar o pontinho palito ou fazer o ponto caseado embutido aqui em volta para poder deixar o detalhe legal na sua peça, tá? Então, pronto, já colei a barba do Papai Noel aqui, deixei bem rentinha aqui a minha cola, para não deixar nada aparecer aqui. E vou fazer a mesma coisa agora com o bigode.
Antes de colar o bigode, eu tenho que colar aqui a boquinha dele. Então, eu vou colar a linguinha aqui, só passar um pouquinho de cola. Agora, eu vou recortar essas lateraisinhas aqui para deixar bem igual o lado da boquinha. Se você tiver algum excesso de cola, você pega a tesoura assim, ó, e empurra esse excesso de cola, que aí ele vai para debaixo do feltro. Você tem que fazer isso antes da cola quente secar. E agora eu vou colocar o bigode. Pronto, eu já colei o bigode, a barba, a boquinha. Agora a gente acrescenta aqui os olhinhos e a sobrancelha. Agora vai faltar o narizinho do Papai Noel, que eu vou fazer como se fosse um fuxico, tá? A gente vai pegar esse círculo, vamos usar uma linha de costura na cor do feltro, que é a cor pele, e eu coloquei aqui a linha dupla para não arrebentar quando eu for puxar, tá? Pronto, ó. Já contornei o círculo todo com o pontinho pontilhado, mais ou menos uns 4, 5 milímetros aqui, o tamanho de cada um. E agora eu vou puxar e vou encher com um pouquinho de enchimento de fibra de silicone. Pronto, eu já enchi aqui o narizinho dele. Agora, para fechar, é só fazer vários cruzamentos aqui com a minha linha, fazendo X e fechar esse fuxico todinho. A gente passa a agulha e puxa. Depois que eu passar várias vezes, que eu ver que tá bem fechadinho, é só eu dar um nó e arrematar a linha. O narizinho Papai Noel vai ficar assim. Agora é só a gente colar aqui. Vou passar a cola quente. Só um pouquinho para não transbordar. E aplica no momento aqui. Bom, o rostinho do Papai Noel já tá pronto. Agora, nós vamos começar a decorar o porta-panetone, tá? Eu vou usar aqui a parte lateral, que é onde vai ficar o rostinho do Papai Noel. E eu já marquei aqui o centro, para eu não errar. E também nós temos que marcar uma altura aqui de 17 centímetros, que é onde vai começar a colocar essa faixa aqui, que a gente está usando de pelúcia, para fazer como se fosse a bordinha do gorro do Papai Noel, tá? Por que tem que ser esses 17 centímetros? Porque é a altura do panetone. Se eu colocar mais em cima, ele vai ficar todo enrugado, tá? Então, já deixei marcado aqui. Vou centralizar aqui o Papai Noel. Já vou deixar mais ou menos aqui a medida que eu quero colocar. E vou começar a colar o Papai Noel também. Você quiser, você pode também casear em volta aqui, ou costurar na máquina com costura reta, mas eu vou fazer apenas com a colagem, tá? Vou usar cola quente, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no centro. Vou fazer nas laterais agora. Então, agora fica pronto assim, do jeitinho que eu coloquei Papai Noel, e você vê que fica com um alto relevozinho, porque eu coloquei o forrobel embaixo. Se você quiser, você pode usar sem o forrobel, ou colocar EVA, se você não tiver forrobel em casa, tá? Ou então até mesmo um enchimento de fibra de silicone. Coloca uma camada bem fininha, só para dar esse alto relevo aqui, para ficar mais fofinho o Papai Noel. Agora, eu vou colar aqui essa faixa de tecido de pelúcia que eu recortei. Mas primeiro eu tenho que fazer aqui um acabamento na borda. Então, eu dobrei aqui para deixar uma medida aqui mais ou menos vou medir aqui uns 3 centímetros, tá vendo? 3,5 centímetros.
E para fazer isso, eu recortei ele todo com 6 centímetros de largura, tá? Então, é só dobrar aqui um pouquinho e vou colar tudo aqui com cola quente também. Então, ó, já colei aqui, tá? E agora, para poder colar, eu não vou colar essa beiradinha aqui não, eu vou colar, passar cola na bordinha de onde eu colei. Porque na hora que eu for fazer a amarração, essa parte vai ficar assim um pouquinho em pezinha, tá? Ela não vai ficar enrugada junto com o feltro. Então, eu tenho que deixar esse espaçozinho aqui sem a cola, tá? Então, eu vou passar cola só daqui para baixo. Então, primeiro eu vou começar aqui em cima do Papai Noel e depois vou colando nas laterais. Pronto, já colei agora aqui o tecido de pelúcia, olha como é que ficou bonito. E a bordinha vai ficar solta para poder fazer esse acabamento assim, ó. Na hora que eu for amarrar, ela vai ficar sobrando aqui. Agora a gente vai montar para poder costurar e fechar o porta-panetone, tá? Se você quiser fazer o caseado e deixar a costura aparecer pro lado de fora, você vai alfinetar assim, desse jeito, com o lado certo para o lado de fora. Mas como eu vou passar na máquina aqui para vocês verem, ou se você quiser, você pode fazer o caseado também, mas deixando a costura para dentro, a gente vai dobrar assim e vai começar a alfinetar do lado avesso, tá? Para a gente costurar e deixar a costura por dentro do porta-panetone. Então, eu vou medir aqui o meio, que é onde eu tenho que começar a alfinetar, para que o Papai Noel fique centralizado com a costura que vai ficar por trás, tá? Então, eu tenho aqui 60 centímetros de largura e vou marcar aqui 30 centímetros, que é a divisão. Agora, eu vou virar do lado avesso aqui, já marquei aqui, e vou começar a alfinetar. Lembrando que a base também tem que estar do lado avesso, para eu poder alfinetar ela, tá? Na hora de chegar nessa parte final, a gente vai primeiro alfinetar aqui a lateral. Pronto, agora a gente vai aqui na máquina para costurar. Se você quiser fazer o caseado, você vai começar o caseado aqui da mesma forma que eu tô fazendo a costura na máquina, tá? Eu vou usar aqui o ponto reto na máquina e eu já posicionei para começar bem no inicinho de onde termina a lateral, tá? Então, eu coloquei aqui e estou usando o pezinho da máquina como referência para poder costurar as bordinhas, deixando sempre do mesmo tamanho. Agora, a gente vai continuar costurando aqui tudo, ó. Olha como que tá ficando aqui a costura, tá vendo? Que sempre fica do mesmo tamanho. E eu comecei ela aqui no final dessa parte lateral, na emenda aqui, tá? Agora, eu vou costurar até o final e depois a gente vai cortar aqui para costurar a lateral também. Então, ó, já costurei toda a base, tá vendo? Que ficou certinho aqui. O centímetro que eu queria deixar na bordinha, ficou mais ou menos meio centímetro aqui. E agora a gente tem que marcar para poder costurar essa parte lateral. Tem que ser bem rente aqui, mesma distância que eu terminei de costurar a base. Então, eu vou medir aqui a quantidade que sobrou, ó. Aqui tá dando certinho 2,5 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 2,5 centímetros até o finalzinho. Vou fazer desse lado de cá. E depois a gente vem marcando aqui com a caneta, só dando um pontinho de fora a fora aqui. E com a régua, para auxiliar, eu vou fazer um risco para poder saber onde que eu tenho que fazer a minha costura, tá? Esse risco é para mostrar onde que eu tenho que costurar. Tem que deixar aqui bem retinho.
Tirar os alfinetes aqui, tá enrugando. Agora eu vou pegar a régua, colocar do lado contrário. Essa parte aqui que a gente tem o tecido de pelúcia vai ficar mais grosso, então vai ficar mais difícil de costurar. Então a gente tem que tomar cuidado para não quebrar a agulha na máquina, tá? Mas é só ir devagar, fazer ponto bem devagar para não correr o risco de quebrar. Então pronto, já alfinetei. Agora é só passar a costura aqui, começando daqui e termina aqui na máquina, tá? Se você quiser fazer essa parte aqui com caseado também, é a mesma coisa. Você vai cortar um pouquinho mais acima aqui, dependendo do tamanho do seu ponto caseado. Por exemplo, se for mais ou menos desse tamanho seu pontinho, você corta aqui uma beiradinha um pouquinho maior que essa linha e vai fazendo seu ponto caseado do jeito que ele termina aqui. E do lado de fora, se você for fazer a costura, o caseado desse lado, é a mesma coisa. É só você cortar o feltro e casear em volta dele todo. Já posicionei aqui a peça na máquina e coloquei a agulha bem em cima da linha, que eu quero fazer a costura bem rente à linha, tá? Então, vou dar aqui um ponto de arremate para não soltar. E agora, eu vou puxar um pouquinho para trás para poder ajudar a puxar. E agora é só costurar até o final. Pronto. Agora eu cheguei nessa parte aqui que eu tenho esse tecido de pelúcia, que é um tecido mais grosso. Então, eu vou levantar aqui um pouquinho, só o pezinho para encaixar. E vou costurando devagar. Vou diminuir a velocidade aqui para poder dar os pontos. Eu vou colar aqui na parte inferior, bem rentinho a minha costura, a cianinha verde, tá? Para dar um detalhezinho. E vou usar a cola de silicone. E para colar aqui, como não é reto, não é uma fita reta, eu não posso passar a cola de silicone direto no feltro. Eu tenho que passar aqui na cianinha e passar um pouquinho só, senão ela vai borrar toda a peça. Então, eu passo bem pouquinho aqui no zigue-zague e vou colando aos pouquinhos para fixar bem. Pronto, já colei aqui a cianinha, tá vendo? Que tá no finalzinho. Agora eu vou medir aqui onde ela termina. Vou cortar, deixando uma sobra pequena, ó. Aí é só passar a cola e terminar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima. Eu vou colar essa cianinha aqui. Pode ser uma cianinha, uma renda, se você tiver em casa, as ideias que você tiver para poder decorar, só para dar um acabamento legal aqui na parte de cima. Você pode costurar também, tá? Na máquina, quem souber fazer costura, ou só colar aqui, igual eu vou colar com a cola de silicone. Ó, já ficou pronto os detalhes aqui que eu coloquei a cianinha, agora eu vou colocar os detalhes no rostinho do Papai Noel. Eu vou pintar aqui no olhinho dele aquela luzinha que a gente tem nos olhos, então vou usar tinta branca, tá? E vou pegar, você pode usar um cabo de um pincel ou um alfinete. Eu vou usar aqui um alfinete que tem essa bolinha aqui. Aí é só molhar aqui na tinta e encostar de leve onde que eu quero colocar, tá vendo? Aí vai ficar assim o detalhe aqui para dar uma iluminação no olhinho do Papai Noel. Agora eu vou colocar o blush, que eu vou usar a tinta de tecido rosa chá. Vou usar o pincel de cerdas bem macias, assim, um pouquinho mais achatadinho o pincel. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou só sujar o pincel aqui na tinta. Só que eu tenho que tirar o excesso aqui no tecido, ó. Vou dar umas batidinhas aqui, deixar só um pouquinho para poder passar no Papai Noel. Aí eu dou batidinhas de leve, não precisa arrastar, onde eu quero deixar o blush, ó, vai ficando rosadinho à medida que você vai. Agora eu vou decorar aqui a minha peça com meias pérolas, tá? Você pode usar meia pérolas também, ou pode usar então miçangas, vidrilhos que você tiver em casa, para poder dar uma vida aqui no Papai Noel.
Então, eu vou pegar aqui a cola universal, vou usar o pegador para pegar a minha meia pérola e vou aplicar aonde eu quero colocar no feltro. Então, eu vou deixar aqui e vou espalhar bastante meia pérola aqui para poder decorar, tá bom? Então, vamos lá. Já decorei tudo com as meias pérolas, tá vendo? Fica bem delicadinho. Depois, se eu quiser tirar toda essa sujeirinha que fica de cola, é só pegar uma fita ou esses tira-plumas, sabe? E passar para poder deixar a peça bem limpinha. Agora, eu vou colocar o panetone aqui dentro. A gente deixa bem abertinho aqui. Então, é só colocar o panetone com cuidado. Se você quiser deixar a base durinha, é só você colocar um pedaço de papelão, um papel mais grosso, tá? Agora eu vou encaixar aqui bem. Encaixei, vou ajeitar aqui. E agora, para finalizar, é só amarrar com a fita natalina, uma fita que você tiver em casa aí, que você preferir, tá? É só juntar a peça assim. Essa fita que eu tô usando aqui é uma fita própria para poder embalar presentes, tá? Ela tem esse aramezinho aqui para você poder modelar ela e ela tem 6 centímetros de largura. A gente vai modelando aqui e amarrar. E para finalizar, é só você cortar a fita. Então, agora tá pronto o porta-panetone.